Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que no dia 23 de novembro vai ter Foco no Afeto presencial no Recife e no dia 1º de dezembro vai ter o primeiro MMM em São Paulo, que é música, mantra e meditação. Vai ser das 15h30 às 17h30, é um domingo. Então é um evento bem sinestésico, bem lúdico, com as músicas que o Ali Cravo compôs para o Foco no Afeto. Vai ter relaxamento, entoação de mantras de forma devocional, vai ter meditação, vai ser um encontro muito gostoso, muito lúdico, muito sinestésico, muito profundo. E antes do MMM vai ter o Cura Frequencial Arcturiana, das 14 às 15 horas. Que é um evento mais profundo para um público mais seleto, que sente afinidade com essas frequências de cura canalizadas pelo Arli, né? Então, se você quiser ir ao MMM ou ao Cura Frequencial Arcturiana, é só você comprar seu ingresso aqui na descrição do vídeo. Gente, eu tava intuindo aqui o tema que eu deveria falar hoje, né? E eu me lembrei de uma questão que eu acho que é uma questão de outras pessoas também. Quando a gente começa a estudar sobre lei da atração, a gente vê muitos livros, né, que nos ensinam a atrair coisas só pelo prazer de atrair. Então, assim, atrair, sei lá, um carro X, uma casa YZ, né, e você aprende, na verdade, a manipular um tanto a realidade, atendendo a desejos do ego, né? E muitas vezes esses livros ou essas técnicas são técnicas que nos afastam um tanto da nossa essência, né? Isso me lembra muito uma frase do Osho. Ele fala que o desejo é uma necessidade que enlouqueceu e que é muito importante a gente aprender a meditar para a gente saber diferenciar o que é um desejo do ego e o que é uma necessidade real do ser. Inclusive, esses dias eu estava até assistindo um documentário que eu recomendei muito nos meus stories lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, é @GiselaValim, que é um documentário que chama O Século do Ego. Esse documentário é muito interessante, me fez refletir sobre muitas coisas. E logo no início do documentário, o narrador, né, ele começa contando sobre o sobrinho do Freud, que eu acho que o nome dele era Bernays, algo assim. E o quanto ele usou as técnicas psicanalíticas que ele aprendeu com o tio para fazer psicologia do inconsciente, para manipular pessoas para comprar coisas e para usar estratégias, né, para vender determinados produtos, né, estratégias de manipulação do inconsciente, né, de gatilhos e tal, para induzir pessoas ao consumo, né? Então, gente, a gente já está inserido numa sociedade que nos ensina que a gente só é interessante quando a gente tem coisas, né? Então a nossa mente, ela é como se fosse um biocomputador, como fala o Osho naquele livro que eu também sempre recomendo para vocês, que é o livro do Ego, que é excelente. Então a nossa mente, ela é formada por esses aprendizados sociais. Essas interações sociais que a gente tem vão formando a nossa mente. Então a gente nasce numa sociedade que é psicopática, bélica, competitiva, guerreira, que nos ensina que é bonito ser ambicioso, porque quando você é ambicioso significa que você tem garra, né? Você já aprende que é bom lutar, que é bom você ser guerreiro, conquistar coisas, né? Só que essa mesma sociedade, ela não te ensina o principal, que é olhar para dentro. Ela te ensina a conquistar coisas fora de você, mas ela não te ensina a conquistar a si mesmo. Essa sociedade, ela te ensina que para você ser interessante, você tem que se validar, né? Você tem que conquistar coisas externas, tem que fazer certos cursos, tem que ter tantos diplomas, né? Tem que conquistar uma coisa e não pode ficar satisfeito, não pode ficar acomodado, né? Tem que sempre querer mais.
é como se fosse lá o cachorro correndo atrás do rabo, então ele nunca alcança. Ou o burro atrás da cenoura, né? Ela te põe um cabresto e fala assim, não, você tem que alcançar essa cenoura para você ser alguém. Só que essa cenoura, metaforicamente falando, ela é inatingível, né? Então você está sempre correndo atrás de algo que é inatingível, você nunca consegue aquilo, e quando consegue, você já desiste, aquilo não te sacia, porque não era uma necessidade do ser, era um desejo do ego. Aí você conquista aquela coisa, você já quer outra. Aí você conquista outra coisa, você tem uma excitação efêmera, mas logo você quer outra, porque a sociedade te ensinou que é bonito ser ambicioso, que é bonito conquistar coisas fora, mas ela não te ensinou o principal, que é conquistar dentro, que é olhar para dentro, que é pertencer a si mesmo. Inclusive tem uma frase na Bíblia que é fantástica. Sempre que eu escuto essa frase me toca e me dá muita vontade de chorar, porque eu acho ela tão verdadeira, que é assim, de que adianta para o homem conquistar o mundo e perder a sua própria alma? Quando a gente conquista desejos do ego, gente, a gente não fica saciado, a gente fica sempre insatisfeito, né? E muitas vezes a própria lei da atração, da forma como ela é divulgada, né, em alguns mecanismos de mídia, enfim, dependendo de quem divulga, do nível de consciência da pessoa que divulga, ela é divulgada muito no sentido de alimentar esses desejos desenfreados que na verdade só nos afastam da nossa essência, né? Por isso que eu acho muito interessante, essa é uma sugestão que eu dou para quem tem afinidade, né? Sempre que você quiser, por exemplo, comprar alguma coisa ou fazer algo, exercer uma determinada carreira, conquistar um emprego, por exemplo, sempre que você for fazer isso, procura observar, se imagina naquela situação, usando uma determinada roupa, ou tendo um determinado carro, uma determinada casa, tendo um determinado emprego. Se imagina, se visualiza ali dentro e observa como você se sente. Observa se quando você se imagina nessa situação, você está feliz porque outras pessoas estão te olhando e estão validando o seu comportamento, ou seja, você está querendo fazer aquilo porque você espera olhares externos, validações externas, ou você está fazendo aquilo porque quando você se visualiza, você fica feliz, você sente assim um quentinho no coração. Então você se imagina usando uma roupa X, por exemplo, você fecha o olho, aí você tá naquela roupa, nossa, que alegria, que gostoso tá naquela roupa, aquela roupa me representa, né? Me dá um quentinho aqui, eu fico aconchegada quando eu me imagino naquela roupa, ou naquela casa, ou naquele carro, ou naquela viagem. Ou será que quando eu me imagino fazendo aquela viagem, eu já me imagino fazendo a viagem porque minha mãe falou que é legal, meu tio falou que é legal, minha avó falou que eu tenho que fazer aquela viagem, eu já me imagino postando fotos no Instagram daquela viagem, então eu tô fazendo aquela viagem porque ao me imaginar nela, eu sei que eu terei aplausos. Quando você foca no aplauso, na validação externa, você já começa a perceber que você está fazendo aquilo pelos outros, ou seja, muito provavelmente seu desejo de fazer aquilo é algo que vem do ego e não do ser. Então não é uma necessidade real da alma, né? E quando você se imagina fazendo algo que é para você, que tem a ver com a sua verdade, quando você se visualiza, aquilo é gostoso, tem uma conexão com o coração, você se sente conectado com o todo. Não é a mesma coisa com o emprego, por exemplo. Quando você pensa naquele emprego, e é claro que eu sei que tem empregos que a gente tem que ter por questões financeiras, né? Mas eu recomendo que esses empregos sejam temporários para que a gente possa se estabelecer e depois buscar aquilo que toca o coração. Então, quando você vai se imaginar exercendo um talento seu, por exemplo, e exercendo um determinado tipo de trabalho, quando você se visualiza naquilo, aquilo te dá uma conexão real com a sua essência, aquilo é gostoso, é prazeroso, você se sente conectado com a fonte? Ou quando você se imagina fazendo aquilo, aquilo não tem sentido para você, você se sente um autômato fazendo aquilo, né? Ou quando você se imagina fazendo aquilo, você se visualiza, por exemplo, recebendo uma validação da sua mãe
ou do seu pai, ou de algum parente, um irmão, sei lá, o seu parceiro, você imagina ele aplaudindo a sua escolha. Você visualiza outra pessoa validando, e essa outra pessoa não é o seu verdadeiro ser. Quando você faz essa distinção, fica muito mais fácil para você sentir, intuir, perceber, reconhecer de fato o que vem de fora e o que é de fato seu. Porque quando você faz algo esperando essa validação externa, um aplauso social, você não está pertencendo a você, você está pertencendo ao mundo. E é o que a maioria das pessoas faz. Como a maioria das pessoas não se conhece, está desconectada da essência, como a maioria das pessoas aprendeu que é um lixo, já tem a autoestima no lixo de fábrica, já nasce com baixa autoestima, que já vai recebendo essas informações na barriga da mãe, né, como falou ali Cravo. Então a gente já nasce com baixa autoestima congênita, né? Aí quando a gente vai para a vida, a gente fala, bom, então eu sou um lixo, eu não sou interessante como eu sou, eu não tenho luz nenhuma, eu preciso me validar, eu preciso pertencer ao mundo. Aí eu vou fazendo aquilo que o mundo me falou que é legal, porque a mente, que é esse biocomputador, ela foi absorvendo essas informações, né? Então a gente vai fazendo aquilo que nos falaram que é legal, e a gente não aprende a olhar para dentro, a gente não aprende a se perceber, a se olhar, a observar o que a gente sente. Então a gente não percebe o óbvio, porque a gente foi treinado a olhar para fora. A gente foi treinado a consumir certas coisas para ser interessante, para ter ali uma patente social, né, para aquilo receber aplausos externos. Mas a gente nem percebe se aquilo de fato tem a ver com a nossa alma ou não. Até que chega um momento que a alma grita, a gente entra em depressão, a gente tem crises, a gente começa a fazer alguns dramas, a gente tem catarses, a gente tem doenças, porque a alma vai gritar em algum momento. Quando você foge muito de si mesmo, em algum momento essa natureza vai responder, ela vai precisar gritar para você poder olhar para aquilo que interessa. Então, na verdade, é muito bom a gente olhar para o que não interessa, até fiz um vídeo sobre isso esses dias, sobre os extremos. É muito bom a gente olhar para o que não interessa, porque de tanto a gente olhar para o que não interessa, mais cedo ou mais tarde a gente vai olhar para o que interessa, né? A história do barco vazio, né? Tem até aquele livro do Osho que chama O Barco Vazio. A gente passa boa parte da vida buscando, até perceber que a gente não precisa buscar nada, que é só uma questão de reconhecer o que tá dentro. Essa é a grande pegadinha, né? Aí a vida olha pra você e fala assim, te peguei, né? Você ficou a vida inteira buscando fora, só que você precisou passar por esse processo de validações e aplausos e elogios, né? Você precisou se identificar com o falso para você poder descobrir o verdadeiro. Então, que bom que você passou boa parte da vida buscando o que não era interessante para você. Que bom que você pôde passar por isso. Que bom que você pôde se iludir com o falso. Que bom que você precisou depender dos aplausos das outras pessoas, porque hoje você já tem convicção o suficiente para acessar a sua verdade. Se você não tivesse passado por isso, você não teria desenvolvido convicção. Gente, como falo Osho, né? Sempre tem que citar ele aqui, preciso dar os créditos. A verdade é uma experiência. Não adianta você ler um livro e falar assim, ah, essa é a verdade. A verdade não está num livro, gente. A verdade não está num conhecimento milenar, a verdade está na sua experiência. Na medida em que você vive alguma coisa, que você sente, que você digere aquilo, você vai poder falar com verdade, com propriedade, porque você tem convicção. Então por isso que você precisa buscar o falso, até você perceber que ele é inútil, que não é uma questão de pertencer ao mundo, mas que é uma questão de pertencer a si mesmo. Só que como é que você vai ter essa convicção se você não se iludir? Você precisa se identificar com o falso eu para perceber qual é o verdadeiro eu. Tem até um vídeo meu sobre ego aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Então o ego é necessário até que a gente perceba que ele não é mais necessário. O olhar do outro é necessário até que a gente perceba que ele não é necessário, né? É contraditório, mas essa dualidade ela é, né, paradoxal mesmo. E gente, a gente precisa ficar caminhando entre os opostos até a gente ir para o uno. Então a gente precisa ficar aqui na horizontal, transitando entre polaridades, se identificando com a mente, né, precisando de aplausos, de validações externas, até a gente ir para o vertical, para o uno,
até que a gente possa reconhecer a nossa conexão com a fonte. Então a gente precisa passar por isso. Por isso que o ego é um mal necessário. A gente precisa dele para perceber que ele não nos interessa, para reconhecer a nossa verdadeira essência e para a gente voltar para a conexão com a fonte. Por isso que a gente vive num mundo de dualidade. Só que para isso a gente precisa viver esses processos, né? De que a gente se identifica com o que não interessa. Então a gente passa boa parte do tempo cocriando coisas que são desejos do ego. Aí a gente conquista essas coisas, a gente vive a experiência, e aquela experiência não traz um quentinho assim. Você fala, ah tá, cocriei, era isso, né? Grande porcaria, né? Cocriei isso aqui, mas e daí, né? Agora eu quero cocriar outra coisa. E você cocria outra coisa, a coisa chega, tá, legal, vi que eu sou poderoso, que eu consigo cocriar, mas tá, e aí, cadê aquela realização pessoal? Eu senti uma excitação efêmera, mas eu não senti ali um aprofundamento no meu eu, porque eu tava querendo pertencer ao mundo, e eu não tava querendo pertencer a mim mesma. Então essa é a grande diferença de você realizar um desejo do ego e uma necessidade do ser. E o mundo, ele nos ilude o tempo todo, a sociedade nos ilude o tempo todo. Ela fala assim, você precisa da validação externa para você ser importante. Você precisa ter roupa de marca, você precisa ter um carrão, né? Você precisa ter projeção social, você precisa de um troféu, você precisa de prêmios. Aí você vai lá, né, todo esperançoso, achando que é isso que vai te fazer feliz. Aí você faz tudo bonitinho que a sociedade mandou, tudo certinho, você se enche de técnicas, faz tudo bonitinho. Aí você atinge, você consegue conquistar tudo isso, aí você continua infeliz e você não entende. Mas você fala assim, mas peraí, não era pra fazer tudo isso? Né? E aí o mais engraçado, gente, é que as pessoas que fizeram tudo isso e que já sabem que não dá em nada, quando elas veem você querendo fazer diferente, elas vão te cobrar, porque elas não admitem que você saia do bando, elas querem que você se ferre junto, né? Tipo assim, como assim? Eu me ferrei, eu me iludi, o fulano lá tá fazendo diferente, o fato do fulano fazer diferente me lembra como eu fui trouxa, né? O como eu me enganei, o como eu me iludi. Então não vou deixar o fulano fazer diferente não. Vou puxar ele aqui pro buraco junto comigo, né? Daí aquela pessoa que fez tudo certinho, tudo dentro do padrão, do clichê, ela vai querer te empurrar pro buraco com ela. Porque ela vai ver, se você começar a pensar diferente, a pensar fora da caixa, ela vai falar que você é louco, que isso é ilusão, que você vai se ferrar. Só que você olha no olho dela, você não vê mais brilho nenhum. Você vê que a pessoa está infeliz, que ela não está realizada, pode até ter conquistado uma vida estável do ponto de vista social, mas no olhinho dela não tem brilho nenhum, não tem amorosidade, e mesmo assim ela tá falando para você fazer igual ela. Só que você olha no olho dela e não vê alegria. Que tipo de inspiração você pode ter para fazer igual ela, né? Só que o fato de você fazer diferente a lembra da própria incompetência, a lembra da própria infelicidade. Então, a sua felicidade acaba sendo uma afronta para essa pessoa que fez tudo certinho, de acordo com o social, de acordo com os ditames, né? Essa pessoa que aprendeu a pertencer ao mundo e não a si mesma, quando ela vê você feliz pertencendo a si mesmo, ela vai te cobrar. Ela vai fazer chantagem. Não, mas se você fizer isso, nossa, você vai se ferrar, você vai se frustrar, isso é uma ilusão, não caia nessa, você vai mudar de ideia. Só que a própria vida dela não tem sentido e ela tá falando isso pra você. E quando você olha no olho dela, você vê que é mentira. Você vê que a vida dela não tem significado, que ela fez todas as regras bonitinhas, mas que ela continua infeliz. Por que você vai acreditar nessa pessoa? É preferível que você corra o risco de seguir o seu coração. E você pode se ferrar. Do ponto de vista social, você pode se ferrar muito. E tudo bem, porque o risco faz parte da vida. Agora, se você faz tudo bonitinho, se você fica com uma vida estável, aparentemente estável, você pode ter conquistado o mundo, mas aqui dentro a sua vida vai estar sem sentido, você não vai ter realização pessoal, porque você saciou desejos do ego e não necessidades do ser. E aí? O que adiantou ficar cocriando um monte de coisa que era um desejo do ego? Isso passa, isso é efêmero, é transitório, não é você. Só te afastou da sua essência, entende? Será que não vale a pena você correr o risco de fazer diferente, de ousar, de seguir o seu coração? É claro que isso é um risco.
Mas e daí? E se você se ferrar? Qual que é o pior que pode acontecer? Você pode se frustrar, mas tudo bem. Será que tendo uma vida convencional, pertencendo ao mundo, você não vai ficar muito mais frustrado? Não é muito pior? Qual o preço que você quer pagar, né? Quando você decide fazer alguma coisa diferente, você vai pagar um preço. Mas se você decide fazer tudo igual, será que o preço não vai ser maior? Será que o risco não vale a pena? Quando esse risco representa conhecer aquilo que você é verdadeiramente. Só que a sociedade fala que o que você é não é bom, que ela sabe o que é bom pra você. Então você precisa fazer tudo igual a todo mundo, você precisa pertencer à massa, né? Você não pode ser diferente, você não pode pensar diferente, você não pode seguir o seu coração, porque você vai se ferrar. E ela tenta te convencer disso a todo custo. Só que a sua alma, ela vai gritar. Em algum momento você vai ter que ouvir a sua alma, não vai ter jeito. Porque se você não ouvir, você vai ficar doente, você vai ficar infeliz. E se não for nessa vida, tudo bem, vai ser em outra. Mas em algum momento você vai ter que ouvir a sua alma. E aí, gente, a minha sugestão para você que sente afinidade com essa proposta é que você tenha esses momentos de silêncio, quando você está muito identificado com a mente está lá falando, você está tentando racionalizar, para tudo, não é por aí, não é a mente que vai te mostrar o caminho, porque a mente é dual, ela transita entre polaridades, quem sabe quem você é o seu ser. Então quando você está muito ali, confuso, faço isso, faço aquilo, está ansioso, silencia. Respira pelo diafragma, vai para o seu ser, ali estão todas as respostas. O seu ser sabe o que é bom para você, mas você precisa saber ouvir. Como é que você vai ouvir o que interessa quando você está identificado com o que não interessa? Quando a sua mente está indo para lá e para cá, está transitando nesse labirinto e não está chegando a lugar nenhum. Assim você nunca vai conseguir ouvir o que realmente importa. Então silencia, vai pro seu cantinho da meditação, respira aqui pelo diafragma, ouve seu ser, deixa os seus mentores se conectarem com você, deixa as respostas virem, elas vêm. Podem não vir imediatamente, pode vir num sonho, num sinal, num insight, ela vai vir de um jeito que não é linear. Mas para isso, você precisa estar aberto ao imponderável, você precisa silenciar para você poder ouvir. Se você fica na ansiedade do mundo, querendo realizar coisas mundanas, fazendo coisas por fazer, tentando buscar respostas de forma lógica, linear, assim você só foge de você. Você nunca vai aprender a pertencer a si mesmo, a reconhecer o seu verdadeiro valor. Você vai estar sempre esperando o aplauso do mundo, validações externas que não te levam a lugar nenhum. Será que isso vale mesmo a pena? Ou será que vale a pena pagar o preço de ouvir aquilo que realmente importa, aquilo que é real em você? Para isso, você precisa se frustrar e se desidentificar das ilusões. Você precisa pagar esse preço. É um preço alto, mas ao mesmo tempo, ele te ajuda a se reconectar com o que realmente importa, com aquilo que é você de fato, e te ajuda a se desidentificar do ego, do falso eu, que só te leva mais ainda para o buraco, que te afasta da sua verdadeira essência. Então a minha sugestão, sentir, tá no caos, tá pensando isso, pensando aquilo, tá transitando no caos, a mente não para, então é o momento de silenciar. Tá difícil silenciar, você não consegue parar e silenciar? Faz uma atividade física intensa, pode ser uma corrida, uma dança, uma relação sexual. Vai gastar essa energia, né, para você cansar o ego. Depois que você cansou o ego, aí sim, fica mais fácil silenciar. Porque você já foi ali pro extremo, né, da agitação, aí você vai querer o silêncio. Depois que o ego vai para a agitação, naturalmente ele vai buscar o oposto, que é o silêncio. Aí fica mais fácil de você parar tudo. Por isso tem a meditação dinâmica do Osho. Primeiro você solta a franga, você dança, berra, né? Que aí depois que você pôs as pombagira para rodar ali, fica mais fácil você silenciar, você parar tudo, para você se conectar com o seu verdadeiro ser. Esse é o meu recadinho de hoje. Se tocou seu coração, se fez algum sentido para você,
deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.